Olá, tudo bem? Na nossa conversa de hoje, antes da gente entrar no primeiro ponto do calvinismo, que vai ser o estudo sobre a depravação do homem, eu quero falar com vocês sobre salvação, a doutrina bíblica da salvação, que é chamada de soteriologia. A gente usa muito dois versículos, né? Lá em Efésios 2, 8, 9, que fala: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E também a gente usa o versículo lá de Atos 4, 12, que eu vou estar lendo aqui na minha Bíblia, que fala assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Esse nome a gente sabe que é o nome de Jesus. Também dentro dessa conversa de hoje eu vou usar muito a nossa confissão de fé Westminster, principalmente lá no capítulo 9 da confissão. A confissão tem 33 capítulos, mas eu quero usar principalmente o capítulo 9, que é o capítulo do livre-arbítrio. Se você não tem a confissão de fé em casa, eu estimulo para que você tenha uma confissão de fé. As confissões, elas não substituem a Bíblia, mas elas são ferramentas práticas e ferramentas muito boas para a gente estar conhecendo um pouco mais da nossa doutrina, da nossa fé reformada. Então, eu incentivo você a ter não somente a confissão, mas o catecismo menor, o breve catecismo, né? E também o catecismo maior, que são ferramentas muito boas de estudo. No capítulo 9 do livre-arbítrio fala assim: Deus dotou a vontade do homem de tal liberdade natural que ela nem é forçada para o bem nem para o mal, nem a isso é determinada por qualquer necessidade absoluta da natureza. E aí a gente tem algumas referências bíblicas aqui, falando sobre esse assunto. A primeira referência bíblica está lá em Deuteronômio 30, 19, que fala que os céus e a terra hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Então Deus propôs para o povo que eles tinham essa liberdade de escolher, né? Também aqui em João 17, 7:17 fala assim: se alguém quiser fazer a vontade dele, de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Jesus falando aos seus discípulos, né? E é interessante mostrar que nesse ponto, aqui a confissão se distancia de toda forma de determinismo moral, né? O qual sujeitaria as escolhas humanas a forças físicas, ou forças mecânicas, ou físicas, ou mesmo a influência arbitrária daquilo que é chamado de destino. Numa palavra, eu posso afirmar categoricamente que a teologia reformada rejeita o fatalismo e qualquer determinismo baseado nas forças da natureza, por exemplo. Então, a teologia reformada não acredita em fatalismo. Se eu pegar no capítulo 9, no ponto 2, aqui fala que, aqui começa a falar que o Adão era livre, mas Adão também era propenso à queda. O homem, em seu estado de inocência, tinha a liberdade e o poder de querer e fazer aquilo que é bom e agradável a Deus, mas mudavelmente de sorte que pudesse cair desta liberdade e poder. A liberdade natural do primeiro casal não tinha restrições e nem obstáculos internos ou externos que surgiram com a queda. Então, o primeiro casal ele vivia num estado muito diferente do nosso. Essa queda aconteceu posteriormente. A sua vontade, a vontade desse homem, realizava-se porque ele possuía a liberdade de fazer o que desejava. Entre a vontade e a liberdade não havia barreiras restritivas ou uma barreira impeditiva provenientes de alguma ordem natural. As contingências pessoais próprias das limitações que foram impostas pelo pecado e as oposições do mal não estavam presentes no ambiente do homem, então no Jardim do Éden. Adão
não experimentava essas restrições que nós temos hoje. A sua vontade, a vontade do primeiro casal, a vontade do homem, portanto, era livre. E o seu poder de realizá-las era sem obstáculos e nenhum obstáculo podia impedir a realização dessas vontades. Isso a gente pode ver lá, por exemplo, aqui fala Gênesis 1, 27, que Deus criou, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, né? O homem, ele tinha essa liberdade, ele vivia numa liberdade plena. A vontade do homem não tinha barreiras, não tinha limites impeditivos dele fazer e cumprir tudo aquilo que Deus o havia ordenado, e ele vivia em plena harmonia com Deus. Também Gênesis 2, no 16 e 17 fala assim: e o Senhor lhes deu esta ordem: de toda árvore do jardim você vai comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente você vai morrer. Então o homem tinha essa capacidade de escolha, o homem tinha a plena liberdade, ele tinha plena condição de escolher entre comer e não comer a árvore do conhecimento do mal. Nesse ponto, o presbítero Solano Portela ele fala que a plena liberdade existiu naquilo que a confissão de fé chama de estado de inocência, ou seja, até a queda em pecado. Então o homem lá no Jardim do Éden ele era livre para todas as suas escolhas, todo aquilo que ele desejava, como escolher entre comer e não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele podia. A confissão de fé também indica que nossos primeiros pais foram deixados à liberdade de sua própria vontade. E aqui ela fala que essa vontade era mutável, né? Conforme o capítulo 9 aqui, quando o pecado entrou no mundo, o homem perdeu essa liberdade e esse poder, né? Isso está lá em Eclesiastes 7:9, Eclesiastes 7:9, que é o versículo que a gente pode usar como referência, fala aqui: eis que tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Aqui está indicando futilidade. Deus criou o homem perfeito, Deus criou ele com todas as condições morais, a sua imagem e semelhança, mas o homem escolheu desobedecer, o homem escolheu pecar contra Deus. Ele tinha condição de não pecar, mas ele escolheu pecar. Aqui já no mesmo capítulo 3, capítulo 9, no bloco 3, fala que o homem, ao cair no estado de pecado, perdeu inteiramente todo o poder de vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanhe a salvação. Quando o homem pecou, ele perdeu toda essa capacidade de vontade de fazer o bem espiritual. Isso que indicava que agora ele precisava de salvação. E continua falando aqui que de sorte que um homem natural, inteiramente avesso a esse bem e morto no pecado, é incapaz de que pelo seu próprio poder converter-se ou mesmo preparar-se para isso. Então, depois do pecado, o homem perdeu toda essa capacidade, né? É o que vai lá falar em Romanos 8, 7-8, que fala que o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus e nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. É o que Romanos 8, 7 fala, né? E também mesmo Romanos também fala, né? Que não há um justo, não há nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Fala que todos se extraviaram e a uns se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Esta é a condição da humanidade depois de Adão. Também um texto lá em Colossenses 2:13, Colossenses 2:13, eu vou estar lendo aqui na minha Bíblia, ele fala assim: e a vós outros que estáveis mortos nas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. Então, a condição do homem depois de Adão
é a condição de morto. O morto não tem vida, o morto não pode ter vontade, nem ele, por sua própria natureza, vivificar a si mesmo. O morto está inoperante, ele não pode fazer nada para ajudar a si mesmo. Agora o homem natural é incapaz de não pecar. Após a queda, o homem perdeu essa capacidade, ele perdeu aquilo que é chamado na teologia de livre-arbítrio, de escolher o bem espiritual e assim poder escolher a salvação, escolher a Deus. Ele não escolhe mais, ele precisa de ajuda. Se você não acredita nisso, eu faço um pequeno desafio. O homem agora é incapaz de não pecar. Se você não acredita, se você acha que você tem o seu livre-arbítrio intacto, escolha não pecar por um mês. Um mês, escolha não pecar. Se você acha muito, escolha não pecar por uma semana. Uma semana, não cometa nenhum pecado. Nem pensamento, nem atos, nem palavras, nem omissão. Não peque por uma semana. Mas talvez, se for muito, por um dia, 24 horas, fique sem pecar. Não pense mal de ninguém, não seja ranzinza, não reclame, não faça nada que ofenda a santidade de Deus. O homem agora é incapaz de não pecar. O nosso livre-arbítrio está morto. Como explicar o livre-arbítrio? Abraham Kuyper, que foi primeiro-ministro na Holanda, famoso teólogo calvinista, ele escreveu o seguinte: a água é livre para descer uma cachoeira. Uma rocha, quando solta do lugar mais alto do Everest, ela é livre para descer esse morro. Mas a água não é livre para subir a cachoeira e nem a pedra é livre para subir o Everest. Assim é o homem natural. É livre para fazer o mal, mas ele é incapaz de seguir a Deus. A nossa condição sem Cristo é uma condição de inimizade contra Deus. Por quê? Porque a vontade natural do homem é prejudicada pelo pecado. O livre-arbítrio da decisão espiritual foi eliminado. E é por isso que surge a necessidade de reconciliação, de redenção e de salvação. É interessante que a palavra salvação, sotéria, do grego, ela transmite a ideia de cura, de redenção, de remédio, de resgate. No latim, a palavra é salvare, que indica salvar. E também é a palavra salus, que significa ajuda ou saúde. Quando Israel, por exemplo, escapava das derrotas das mãos dos seus inimigos, das muitas batalhas que eles travavam, dizia-se que Israel fora salvo dos seus inimigos. Quando as pessoas se recuperam de uma enfermidade, ou quando a colheita é poupada das pragas ou das secas, o resultado disso também a gente pode chamar de salvação. Enfim, a gente usa a palavra salvação de várias maneiras e para diversas situações. Por exemplo, um boxeador, quando ele está quase perdendo a luta, muitas vezes ele é salvo pelo gongo. No futebol também, quando um time está ganhando e está sendo pressionado pelo outro, muitas vezes ele é salvo pelo apito. Então a gente usa a palavra salvação de várias maneiras. A Bíblia, porém, utiliza o termo salvação num sentido muito mais específico. Ela usa para se referir-se à nossa redenção suprema do pecado e à nossa reconciliação com Deus. Quando a gente pega a palavra redenção significa libertação, significa reabilitação, reparo, ela também indica salvação. É um ato de adquirir de novo, de resgatar, de tirar do poder alheio, do cativeiro. E essa é a condição do homem. Ele está no cativeiro, ele está nas garras de Satanás e sozinho ele não pode se libertar. É livrar-se de um passado arriscado, é livrar-se das penas do inferno. E por isso que o homem precisa salvação. E a salvação suprema, nós entendemos que a salvação suprema, baseada na Bíblia, como está lá em 1 Tessalonicenses 1:10, é concretizada por Jesus Cristo. E o que Jesus Cristo faz? Ele nos livra
da ira vindoura, né? A Bíblia anuncia claramente que haverá um dia em que um dia de julgamento, quando todos os seres humanos prestarão contas diante do tribunal de Deus. E esse dia é chamado o grande e terrível dia do Senhor. A Bíblia, ela usa o verbo salvar em todos os tempos verbais, isso na língua grega, que é a língua que foi escrita no Novo Testamento, no sentido em que nós fomos salvos desde a fundação do mundo. Ela também usa no sentido que nós estamos sendo salvos pelas obras de Deus na história. Ela também usa no sentido de que nós somos salvos por estarmos sendo justificados, num estado de justificação. Estamos sendo salvos no sentido de estamos sendo santificados, e essa santificação ela é progressiva no dia a dia. E também ela usa no sentido futuro de que nós seremos salvos. É uma experiência da consumação da nossa redenção completa lá no céu. A Bíblia fala da salvação em termos do presente, fala também em termos do passado e fala em termos do futuro. Mas o principal que a Bíblia fala é lá em Jonas, por exemplo, Jonas 2:9, fala que a salvação pertence ao Senhor. A salvação pertence ao Senhor. Mas do que nós somos salvos? Do que nós precisamos ser libertos? Do que nós precisamos ser resgatados? Primeiro, nós precisamos ser salvos da ira de Deus. Isso está lá em Romanos 1:18. Eu vou estar lendo aqui na minha Bíblia, Romanos 1:18. Romanos 1:18, ele fala assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Nós também precisamos ser salvos do domínio do pecado. Nós precisamos ser salvos do domínio e do poder da morte. Isso está lá aqui em Romanos 5:21, um exemplo aqui que nós precisamos ser salvos. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, sim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós também precisamos ser salvos da nossa condição de sermos dominados pelo mundo. Se a gente pegar João 8, 23 e 24, João 8, 23 e 24, a Bíblia fala assim: e prosseguiu Jesus: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima, vós sois desse mundo, eu desse mundo não sou. Por isso vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. A gente também precisa de salvação, de sermos dominados pela carne. Quando a gente fala carne, aqui nesse contexto a gente fala aquela vontade que quer nos dominar para que a gente continue fazendo aquelas obras que desagradam a Deus. Em Romanos 8, 7 e 8, o apóstolo Paulo fala que o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, e nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem de maneira nenhuma agradar a Deus. Nós também precisamos ser salvos do diabo, pois sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Isso está lá em 1 João 5:19. O mundo inteiro jaz no maligno. Nós também precisamos ser salvos dos temores causados por uma vida pecaminosa. Isso está lá em Romanos 8:15, quando o apóstolo fala: porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebesse o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. Aqueles que estão em Cristo já não têm mais não podem viver mais sendo acusado pelos temores de uma vida pecaminosa. A gente tem que renunciar ao pecado e para isso a gente tem que ter coragem. A gente não pode se acovardar diante dessa situação, porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Isso o apóstolo Paulo fala, né? A gente também precisa ser salvo dos muitos hábitos viciosos. Isso está lá no texto de 1 Tessalonicenses, eu também estarei lendo aqui
na minha Bíblia, 1 Tessalonicenses 4, estarei lendo a partir do versículo 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o vosso corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios, que não conhecem a Deus, e que desta matéria ninguém ofenda, nem defraude o seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. E é interessante aqui, no versículo 7, o apóstolo fala, porque Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. E ele conclui aqui falando que quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que vos também dá o seu Espírito Santo. Então, que nós tenhamos essa plena certeza que nós precisamos ser salvos da ira de Deus, nós precisamos ser salvos da nossa própria carne que milita contra as coisas do Espírito, nós precisamos ser salvos das garras de Satanás, e nós precisamos ser salvos dessas coisas mundanas que cada dia vêm a querer nos escravizar e nos cercam e querem nos trazer o nosso velho homem à tona e nos tornar cada vez mais distantes dos caminhos do Senhor. Que nós tenhamos essa consciência que nós precisamos de salvação. Porque o homem pecou no Éden e toda a descendência, Adão era nosso representante, toda a descendência depois de Adão, ela já vem ao mundo em inimizade contra Deus e precisando de salvação. Só recapitulando, salvação significa libertar, significa preservar, significa curar, significa livrar do dano. E salvação também significa dar saúde ou saúde. E aí vem a pergunta, é possível ter certeza da salvação? E se tiver e declarar essa certeza, será que isso não é uma atitude talvez de arrogância? Eu me declarar que sou salvo, né? O que a Bíblia fala sobre isso? Vamos pegar lá em 2 Pedro 1,10 e fala assim: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porque procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Diligência, né? Temos que buscar com diligência a certeza da nossa salvação. Diligência significa continuidade, significa constância. E isto não é feito a partir de uma curiosidade indolente ou irresponsável quanto ao estado da nossa alma, mas ele deve ser feito a partir da promoção do nosso crescimento em santificação, em separação para a obra de Deus. Nós tiramos todas as nossas dúvidas e isso nos facilita a gente não ter nenhum empecilho, nada que atrapalhe o nosso caminhar com Cristo. E não ficamos vulneráveis aos ataques sorrateiros e cruéis de Satanás. Temos que buscar ter plena certeza da nossa vocação, eleição, da nossa salvação. Trabalhando sobre esse ponto, sobre a certeza da salvação, o teólogo, agora já falecido, R.C. Sproul, ele tem vários livros dele sobre verdades essenciais da fé cristã. São cadernos, né? Ele chama de cadernos, e eu incentivo os pais a terem esses livros em casa para fazer estudo bíblico com suas famílias. E no caderno 2, na lição número 35, ele fala sobre certeza de salvação e ele dá 4 posições possíveis sobre a relação da certeza da salvação. Ele fala do primeiro grupo de pessoas, que ele fala que há pessoas que não estão salvas e sabem que não estão salvas. Essas pessoas, elas estão conscientes da sua inimizade contra Deus e se mantêm um coração endurecido contra Deus, e claramente elas não querem nenhuma ligação com Cristo e muito menos que Cristo seja seu Salvador. Elas têm uma ousadia grande, elas declaram que não precisam de Cristo.
tais pessoas com frequências, elas são muito hostis ao evangelho. E a gente conhece várias pessoas, é só se ligar à televisão hoje em dia, que você vai ver que Cristo não é bem aceito no meio, muito no meio artístico, no meio, vários meios na nossa sociedade não querem saber de Cristo. Eles zombam de Cristo. Eles não querem a salvação de Cristo. Eles querem viver uma vida dissoluta, uma vida conforme a sua própria vontade. E eles sabem que não tem salvação e eles não estão nem aí. A vida, o estilo de vida de cada um mostra o que cada um pensa de Jesus, de Deus e sobre salvação. Há um segundo grupo de pessoas que estão salvas, mas não sabem que estão salvas. Elas realmente estão no estado de graça, mas não têm certeza disso. Talvez estejam lutando contra algum pecado específico ou muitas vezes duvidam da sua própria salvação por causa de uma consciência perturbada, muitas vezes devido a ensinos teológicos, a visões diferentes sobre o que é ser cristão. E muitas pessoas já se entregaram a sua vida para Cristo e muitas vezes não têm essa certeza. Neste grupo, a R6 Pro fala que são aqueles que ainda não têm certeza que estão entre os eleitos de Deus. Muitos nem creem na eleição. Muitos vêm a Cristo, entregam suas vidas, mas devido à sua vida pregressa, de condição muitas vezes de pecado, de muitas coisas terríveis, né, que acontecem na vida do ser humano que não tem Deus. Às vezes eles vêm para a igreja, até aceitam a Jesus, mas eles ainda têm uma consciência, um entendimento que precisa ser tratado e precisa ser trabalhado menos, mesmo que já tenha entregado sua vida para Cristo. É um crescimento, é uma progressão da vida cristã, né? E há pessoas que não estão salvas, mas essas pessoas elas confiam e elas acreditam que estão salvas. Tais pessoas têm a certeza da salvação mesmo não possuindo a salvação. Tem uma falsa segurança. É o que a Bíblia fala lá em Mateus 7. Mateus 7, vamos estar lendo do 21 até o 23. E fala assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naqueles dias hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome? Em teu nome não expelemos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente a resposta de Jesus: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Muitos acreditam que a sua religião, o seu estilo de vida, o seu modo de entender as coisas, a sua filosofia, o seu universalismo. Muitas pessoas acreditam que todos vão ser salvas e todas as pessoas serão salvas. Como eu sou uma pessoa, então eu sou salvo. Eu vivo uma vida boa, eu sou muito caridoso, eu dou esmola na rua, eu cumpro a lei, eu tenho uma religião, eu dou o dízimo. Todas essas coisas são importantes, todas essas coisas são boas, né? Elas são louváveis, mas a salvação não está aí, não está nas obras, está entregar a vida para Cristo, confiar nele como seu único e suficiente Salvador. E há o quarto grupo de pessoas, que é o melhor grupo, vou falar assim, né? Há pessoas que estão salvas e sabem que estão salvas. Este é o grupo das pessoas que têm certeza da sua eleição, da sua vocação, do seu chamado. Tem um entendimento claro e sólido que a salvação requer. Eles entendem que a salvação requer entregar as suas vidas a Cristo e confiar em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Essas pessoas creem no testemunho íntimo, interno do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos realmente filhos de Deus. Está lá em Romanos 8:16. E nós temos que estar conscientes que somos libertos, somos filhos através de Cristo e em Cristo. Isso está lá em Atos 4:12, que nós lemos no começo dessa conversa, que fala que não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens
pelo qual importa que sejamos salvos. E esse nome é o nome de Jesus. A gente pegar também João 3,36, fala que quem crê no Filho tem a vida eterna. O que não crê, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele vai permanecer a ira de Deus. E é interessante que o Pai exalta o Filho ao libertar os perdidos. Se a gente pegar o texto lá em João 5, 21 a 24, o Senhor Jesus fala que o Pai a ninguém julga, mas ele concede ao Filho o julgamento. Ele também fala que quem não honra ao Filho também não honra ao Pai. E ele fala também que quem ouve a minha voz e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, esta é a sensação, esta é a questão da realidade espiritual. E isto é bom porque nos incentiva a saber se sou salvo. E como saber que sou salvo? E se eu tenho uma certeza, que é verdadeira, que eu não tenho uma certeza falsa. E é possível, será que eu pensar que tenho uma fé salvadora e talvez eu não tenha? Todas essas questões, elas vêm à tona na nossa vida constantemente, principalmente quando a gente está afastado de Deus. A gente se pergunta, será realmente que eu sou salvo? Será que eu tenho a fé verdadeira, a fé que salva em Cristo? Será que é possível, muitas vezes, eu me enganar quanto à minha certeza da salvação? Será que eu não estou sendo iludido? Será que eu penso que tenho fé e não tenho fé? Deixo aqui algumas dicas sobre esse tema. O primeiro ponto, é preciso examinar o nosso próprio coração para analisarmos se temos a fé verdadeira e essa fé em Cristo. É preciso que a gente analise se temos ou não um amor incondicional e genuíno pelo Cristo da Bíblia, pois sabemos que tal amor seria impossível sem a regeneração. Isso é o que fala lá em 1 João 3,6. Sabemos que temos o conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. E fala também que aquele que diz que conhece a Deus, mas não ama o seu irmão, ele é chamado de mentiroso. Como que eu vou amar o meu irmão? Falo que ama a Deus e não ama o meu irmão. Isso é um engano, né? A segunda dica, além de a gente poder estar examinando o nosso próprio coração para ver se a gente tem a fé verdadeira, a fé que salva, nós temos que examinar o fruto da nossa fé. Nós temos que olhar a nossa fé e como que ela está frutificando. Não precisamos, posso falar assim, do fruto perfeito para termos essa certeza. Mas é preciso haver alguma evidência do fruto da obediência, daquilo que a gente fez quando a gente fez a nossa profissão de fé. Nós devemos dar credibilidade a isso. Se não há nenhum fruto da nossa fé, então muito dificilmente a nossa fé ela é uma fé morta, como diz lá em Tiago 2, 14 a 17. Ele fala que se alguém tiver fé, mas não tiver obras, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Ele cita o caso de alguém que está em necessidade, ele pede ajuda e você fala para ele, ide em paz, vá se aquecer, vá se fartar, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo. E qual é o proveito disso? Assim também, se a fé não tiver obras, ela por si só é morta. E a terceira dica, vamos falar assim, temos que buscar essa certeza da nossa salvação na palavra de Deus. Não há outro meio. Por quê? Porque através das Escrituras, o entendimento correto das Escrituras, o nosso relacionamento com Deus, ele se fortifica
e nós podemos entender, nós podemos ouvir a voz do Senhor através do seu Espírito Santo, testificando com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Isso está lá em Romanos 8,15. Nesse momento nós passamos a fazer parte dessa família, nós somos filhos adotivos e nós vamos poder clamar Abba, Pai. Nós estaremos estritamente ligados com Deus. É o que fala lá em Romanos 8,15 a 17. Olha, se somos filhos, também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. É nosso dever cultivar a certeza da salvação. A certeza da salvação vai sempre promover a nossa santificação. Então que nós possamos estar cientes dessa responsabilidade. Salvação significa salvar, significa libertar, significa resgatar, significa trazer a uma nova vida. O homem natural, o homem depois de Adão, ele perdeu a capacidade de escolha, de escolha espiritual para levá-lo até Deus. O homem precisa de um Salvador. Mas você pode perguntar, mas então eu sou um robô? Eu não tenho vontade? Não, a gente tem a livre agência. Nós somos agentes livres. Nós podemos escolher entre o verde e entre o amarelo. Eu posso escolher entre essa camisa preta e uma branca. Mas com relação à salvação, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós precisávamos de um Salvador. E Cristo vem e estende a mão. É Cristo que chamou Lázaro, vem para fora. Lázaro estava morto. E essa é a condição do homem em seu estado de separação de Deus. Essa é a condição de toda a humanidade nascida depois de Adão. Nascidos como inimigos e precisando de ser reconciliados com o Senhor, precisando ser resgatados do cativeiro, das garras de Satanás. Que Deus nos dê entendimento, que Deus nos faça compreender essas verdades essenciais para o fortalecimento da nossa fé. Na nossa próxima conversa, aí sim a gente vai começar a entrar nos 5 pontos propriamente ditos do calvinismo. E o primeiro ponto será a depravação total do homem. O homem precisa de um Salvador. Que Deus nos ajude, nos dê entendimento, nos fortaleça e nos dê uma semana abençoada para a honra e glória dele mesmo. Isso eu peço e já agradeço no nome santo e precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém.